Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual. E seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras, né? Que é um canal onde eu faço resenhas literárias sobre livros de diversos gêneros, né? Diversos gêneros, diversos tipos, dos mais variados possíveis. E dessa vez eu vou falar sobre um conto, que é um conto do Machado de Assis, que eu encontrei nessa obra aqui, 50 Contos de Machado de Assis, selecionados por John Gladson. Eu já falei do conto, o último que eu falei foi o conto Missa do Galo, e dessa vez eu vou falar sobre o conto A Cartomante, que é um dos mais conhecidos dele, né? A Cartomante é um conto maravilhoso, né? E sem demoras eu vou falar logo dele porque há muito a se falar, né? É um conto maravilhoso. Aqui nessa coleção, nesse livro, né, da editora Companhia das Letras, a gente vai encontrar o conto na página 351. Você vai encontrar na página 351, tá aqui. A Cartomante. Muito bem. É um conto curto também, curto, né? Tem menos de 10 páginas, bem curtinho mesmo. Então vale a pena ler, você lê muito rápido. É muito fácil de ler, né? É maravilhoso. Então vamos lá, né? O conto A Cartomante, né, de Machado de Assis, publicado pela primeira vez em 1884. É um conto maravilhoso que ilustra a genialidade do autor em explorar as ironias do destino ou do acaso, e expressa também o seu caráter de escritor filósofo, né, que tinha o Machado, né? Machado de Assis foi profundamente influenciado pelas correntes filosóficas de sua época, né, incluindo ideias de Arthur Schopenhauer em A Cartomante, né, nesse conto que a gente vai estar falando aqui agora. Essa influência do Arthur Schopenhauer se manifesta através da exploração da ideia de vontade. O Schopenhauer ele tem um livro, né, chamado O Mundo como Vontade e Representação. Aí ele descreve muito bem essa ideia de vontade, né, que é a vontade como regente do mundo, né, a vontade como o mal, né, que é uma ideia central no pensamento schopenhaueriano, na verdade. Eu acho que ele se dedicou muito a isso, o Schopenhauer, né, esse livro, né, principalmente esse livro. Pois muito bem, né. O conto também é uma representação clássica do realismo brasileiro, ao destacar o homem no seu cotidiano, a crítica social e as complexidades das relações humanas e das crenças populares, né. O Machado de Assis, ele transitou muito entre textos que eram considerados como romances e textos considerados como realista, né? Ele escrevia em estilo romântico e também em outros momentos escrevia em estilo realista, né? Então ele transitou muito, inclusive em obras dele, né? Tem aspectos que muitos críticos e teóricos analisam como traços do realismo e outros como traços do romantismo, né, como movimento cultural, né. Muito bem. Schopenhauer postulava que a vontade é uma força cega e irracional que governa o mundo e os seres humanos, né, sendo a causa do sofrimento e do caos. Em A Cartomante, que narra a história de Vilela, Rita e Camilo, né, formando um triângulo amoroso aí, né? Ou seja, é o velho tema do adultério, né, que Machado adorava explorar esse tema. E a ideia de vontade se revela nas relações e emoções dos personagens, que são mais guiados por suas paixões e impulsos do que pela razão, né? A trama se inicia numa sexta-feira de novembro de 1869, com uma conversa entre Camilo e Rita, né? Camilo é um jovem que mantém um caso amoroso com Rita, que é esposa de seu amigo de infância, né?
que é o tal do Vilela, né? Então Camilo e Rita tem um caso amoroso, né? Sendo que Rita é esposa de Vilela. Então Camilo trai Vilela, né? Seu amigo, seu melhor amigo, né? Quando ele vai trabalhar ou viaja, tal. Essa relação extraconjugal entre Camilo e Rita é uma expressão da força irracional e que no final irá trazer desordem e tragédia, né, à vida deles, né. Na conversa de Rita com o Camilo, né, nessa conversa que introduz o conto, né, que o conto começa, né, ela já está angustiada, né, a Rita, né, com a situação amorosa que se encontra. E ela diz que alguns dias antes, conversando com o Camilo, né, ela disse que alguns dias antes ela foi consultar uma cartomante que é uma espécie de oráculo, né, para saber do seu futuro. Ela queria saber do seu futuro, como é que ia dar, né, por causa justamente desse caso amoroso, né. Rita estava apaixonada pelo amante Camilo, né, só que tinha medo, já que era um caso de adultério. Mas ela disse que a cartomante lhe falou que tudo ficaria bem e que seu marido nunca descobriria sobre o caso extraconjugal. E Camilo tira sarro da atitude Eu dei uma pequena pausa porque um corno veio me incomodar aqui, mas enfim, continuando. E Camilo tira sarro da atitude de Rita, né, quando eles conversam, né, de Rita, sua amante, né, porque ele não acredita em superstições. Ele se considera cético quanto a profecias, né. Só que o conflito ocorre quando Camilo recebe algumas cartas de uma pessoa anônima que diz que sabe de seu caso extraconjugal com Rita. Então Camilo recebe essas cartas assim de uma pessoa anônima, né, que daí Camilo fica assustado, né, e sem saber como reagir, né. E a sua reação é justamente a de se afastar de Vilela, né, é o que ele faz. É de repente que ele deixa de ir na casa de seu amigo e de visitar Rita também, né. Então, ao receber essa carta ele evita, né, fica assustado e não vai mais lá, né. E o seu amigo Vilela então acha estranho o desaparecimento do amigo, né, que visitava a sua casa com frequência. Mas a desconfiança fica por isso mesmo e o tempo passa, né? Passa um tempinho. Até que um dia, no seu trabalho, Camilo recebe um bilhete. O bilhete de Vilela, né, do seu amigo. Que diz o seguinte, né, abre aspas. Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Fecha aspas. Esse é só o bilhete que ele recebe, né, de seu amigo Vilela, né, que Camilo recebe. E tomado por um pressentimento de desgraça, né, Camilo se desmorona por dentro, fica apavorado, imaginando que Vilela descobriu o caso amoroso que ele tinha com a sua esposa, né. Obviamente, né, pelo teor da mensagem é o que dá a entender também, né, ao leitor, e não só ao personagem, mas ao leitor também. Daí Camilo corre até a sua própria casa, né, para saber se recebeu algum aviso de Rita antes, né, ver se tem algum bilhete também, e talvez também para pegar uma arma, né, é sugerido isso, né, uma arma por segurança, né, para se segurar. Mas ele não recebeu nenhuma mensagem dela, de Rita, né. Enquanto isso, as palavras do bilhete, né, de Vilela ficam impregnadas na sua cabeça, lhe assobrando, né. Vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora, a mensagem. Até que Camilo para refletir e decide ir à casa de Vilela, sem se armar, né? Ele não leva a sua arma, porque talvez não seja nada do que ele pensa, na verdade, né? Talvez seja só um caso de emergência qualquer, ele não tem como saber, né? Só pela impressão que
que a mensagem transmite, né? Então ele chama uma charrete, né? E no caminho acontece um imprevisto, né? Ele se depara com uma carroça que se quebra na estrada. Aí você pensa, né, depois é que você pensa, né? Será o destino ou o acaso, né? Enfim, quebrou-se ali, né? Uma carroça que estava na frente quebrou-se e congestionou ali a rua. E a charrete de Camilo, né, fica interditada ali, parada, né, simplesmente não consegue passar até que a carroça seja tirada dali, né. E enquanto ele espera, o Camilo, né, espera que alguém que tirem a carroça dali, né, que a carroça seja tirada, que leva um tempinho isso. Aí daí o Camilo olha pro lado e, por obra do acaso, circunstâncias do acaso, descobre que ele havia parado, a charrete dele havia parado justamente ao lado da casa da cartomante, né? A mesma cartomante que Rita tinha ido visitar, que tinha dito a ele que tinha visitado, né? E consumido pelo medo e pela culpa, né, Camilo recupera as antigas crenças herdadas da mãe, apesar de seu ceticismo inicial, né? E assim como Rita, ele sai da charrete e entra na casa da cartomante, né? Ele simplesmente decide que vai entrar, né? E esse ato, digamos assim, irracional, né? Desespero, né? Na verdade, de procurar respostas de uma prática supersticiosa, né? É uma manifestação da vontade, né? Segundo Schopenhauer, né? É uma manifestação da vontade que impulsiona Camilo a agir, né, contra a lógica e a razão. Muito bem. Após a consulta, né, ele vai lá, se consulta com a cartomante, né. Aí Camilo se acha, aí até que Camilo se acalma, porque a cartomante assegura a ele que não há nada com o que se temer, né, se preocupar. Porque não vai acontecer nada, na verdade, né? É o que a cartomante diz a ele. Ele acredita nas palavras dela, né? E ele sai da consulta muito tranquilo, né? Chegando até a pagar um valor muito maior do que a cartomante normalmente cobra. Eu não sei qual era a moeda da época, mas enfim, ela cobrava cerca de 10, alguma coisa assim, dinheiros, e ele dá uns 10. Ela cobrava 2 dinheiros, assim, ele deu uns 10, assim, uma coisa assim. A carroça já havia sido retirada da rua naquela hora, né, quando ele termina a consulta com a cartomante. E Camilo, então, finalmente, né, pôde encontrar o amigo, né, e pôde seguir adiante, crente que o caso extraconjugal não havia sido descoberto, né. Ele estava acreditando de fato, né, que seu amigo Vilela não havia sido descoberto, não havia sido descobrido sobre o caso, e que era um outro assunto que ele queria tratar com ele, né. Daí, quando Camilo entra na casa de Vilela, vê logo o amigo com o rosto decomposto, como é descrito no livro, né, no conto, né. Aí Camilo pergunta o que aconteceu, e no mesmo instante encontra Rita assassinada ao sofá, né, ao canapé da casa. Vilela então pega Camilo pela gola, né. Seu amigo pega Camilo pela gola e dá 2 tiros de revólver. Camilo então cai morto no chão, e é assim que o conto termina. Muito interessante, né? Realmente você fica assim, olha, termina o conto assim, sem saber, com a sensação de que, nossa, né, é a sensação nocaute, né? A sensação de nocaute. A Schopenhauer vê a vontade, né? Agora entrando mais no assunto do Schopenhauer, na temática, né? Ele vê a vontade como a raiz do sofrimento, né? Isso é um conceito muito longo na filosofia, né? Discutido da filosofia, né? Ele vê o mal como
uma contingência, né, como que poderia ser, né, como caos, né, justamente o mal como caos. Então a Schopenhauer vê a vontade, que pode ser dita, né, como caos, né, como a raiz do sofrimento, né, humano. Isso é evidente na narrativa de Machado de Assis, né, com sua prosa concisa e irônica, que mergulha no universo de superstições e credulidades. A cartomante, com suas previsões vagas e genéricas, simboliza a manipulação das fraquezas humanas e a busca desesperada por controle em um mundo caótico. Machado de Assis então expõe a vulnerabilidade dos indivíduos diante das incertezas da vida. A traição e a busca irracional por respostas fora da lógica é que levam ao desfecho trágico do conto, onde o caos se manifesta de forma violenta e definitiva. E para Schopenhauer, a desorganização do ser, né, que é representada pela fragmentação moral e emocional dos personagens, é o mal supremo, né? Camilo é consumido pela ansiedade, Rita pela paixão e Vilela pela vingança. Essa desordem, né, interna reflete o mal ontológico, né, que tem a ver com o ser, o próprio ser, a natureza do ser, né, a ontologia descrito por Schopenhauer, né, onde a vontade, que é o caos, provoca um estado contínuo de conflito e sofrimento. O desfecho de A Cartomante também pode ser analisado através da lente de Aristóteles, né? Através da lente aristotélica. Aristóteles defendia que uma boa tragédia deve ter um final surpreendente, mas inevitável, né? E Machado executa essa ideia no conto, né? A revelação final, né? A morte de Rita e Camilo nas mãos de Vilela é ao mesmo tempo chocante e inevitável, dadas as circunstâncias e as ações impulsionadas pela vontade, né? O leitor, embora surpreendido, reconhece a inevitabilidade do desfecho, né? O que completa o arco trágico de forma satisfatória, né? É o que a gente imagina, né? É óbvio, né? Ver um caso, já começa tudo errado, né? O mal já começa desde o começo, né? A traição dos dois. Então só tem como terminar com o mal, né? Essa é a ideia schopenhaueriana, né? O caos, já começa o caos, o errado, né? Então é assim. Em resumo, A Cartomante, né, o conto de Machado de Assis, a incorporar os conceitos de vontade de Schopenhauer, oferece uma reflexão profunda sobre as forças irracionais, as crenças populares e as ironias do destino, né, ou do acaso, que governam o comportamento humano. Machado, com sua habilidade de escrita inigualável, em entrelaçar filosofia e literatura, né, muito mais literatura do que filosofia, né, o que pode ser comparado com Sartre, né, que Sartre é muito mais filósofo do que escritor. O Machado de Assis não, ele era muito mais escritor do que filósofo. Cria um conto que, então, essa habilidade de criar um conto que demonstra como a vontade, né, pode levar ao caos e ao mal ontológico, né, desorganizando os seres e culminando em tragédia. O conto é uma leitura altamente recomendável para qualquer pessoa, qualquer. Então era isso que eu queria dizer sobre o conto de Machado de Assis, né? A Cartomante, presente nessa obra 50 Contos de Machado de Assis. Você vai encontrar na página 351. Muito bem. Não deixe de conferir, não deixe de ler. É uma leitura muito gostosa, muito prazerosa. E é isso que eu tinha para dizer. Agradeço a você que chegou até aqui. Se chegou até aqui, são poucos os que chegam até aqui. E se gostou do vídeo, dê like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o link e o canal para outras pessoas, porque eu posto vídeos diferentes sobre diversos livros, né? Livros dos mais diversos tipos e gêneros. Então, algum
e alguém vai se interessar. Muito bem. Dê uma olhada no meu blog, no meu site, que é leonardoutamarte.com.br. Tem aqui na descrição do vídeo e nos comentários também. E porque lá eu posto artigos que já escrevi, ter acesso aos meus livros, né? Você pode adquirir. Tem um link que leva direto à Amazon, você pode comprar. Você tem acesso também ao meu catálogo de filmes. Eu tenho feito vários curtas-metragens durante esse ano, né? E você tem acesso também à minha newsletter, onde você pode assinar e receber contos que eu já escrevi também. Também sou escritor de contos. Além disso, você vai encontrar críticas, né, também no meu blog. Você vai encontrar críticas de cinema, crítica de cinemas, não apenas escritas, né, mas também esses vídeos que eu estou fazendo aqui, que são resenhas, né, na verdade. Você vai encontrar alguns deles por lá. Os melhores eu vou colocando por lá. Tem a parte escrita e tem embaixo fica o vídeo, esse vídeo mesmo que você está assistindo. Muito bem, mais uma vez agradeço a você que chegou até aqui e a gente se vê na próxima semana com mais uma resenha literária, né? Até mais.